Olá pessoal, tudo bem? No cenário atual em que vivemos, diante de uma pandemia, somos levados a utilizar cada vez mais os meios digitais para comprar coisas que a gente quer em lojas virtuais. Encomendar móveis, pedir comida, comprar objetos de decoração para casa, abrir contas em banco, enfim, tudo o que fazíamos anteriormente de forma presencial, agora mais e mais passamos a fazer tudo isso através de sistemas digitais. Toda essa correria tem potencializado um grande processo de transformação digital e inovação em muitas empresas. E isso fez com que aumentasse também a corrida sobre a pesquisa e desenvolvimento de novos mecanismos que ajudem as empresas e seus negócios a se destacarem no mercado. No entanto, sabemos que existe uma parcela dessas empresas que ainda não tem os seus produtos ou negócios consolidados no meio digital. Além disso, existem outro grupo de empresas que até já têm os seus sistemas rodando no meio digital, mas muitos deles não foram bem projetados ou desenhados para suportar toda essa larga escala e necessidade de acesso e uso dos usuários. Tá? Em System Design, existem várias técnicas, ferramentas e tecnologias que nos apoiam no dia a dia na tomada de decisões para ajudar a alavancar o negócio de uma empresa, escalando esse negócio, ajudando a aumentar o nível de processamento e a resiliência desses sistemas. No vídeo de hoje, vamos entender que tipos de problemas vamos enfrentar durante o processo de transformação digital, onde temos que levar operações do mundo real para o meio digital. Além disso, eu vou te mostrar por que é tão importante a gente saber implementar uma Message Queue, né? Conhecendo suas características e que tipo de problema ele nos ajuda a resolver. Então, me segue aqui no nosso board digital que eu vou te mostrar tudo isso no vídeo de hoje. Bem, pessoal, a gente já está aqui no nosso quadro virtual e vamos começar aqui imaginando que a gente tem uma pizzaria online. Esse sistema já recebe algumas requisições por segundo, ok? Mas dentro desse sistema você tem um método que recebe e processa as requisições de pedidos de pizza. Imagina que se esse sistema começa a receber muito mais requisições do que ele hoje está preparado para receber. Claramente você começa a perceber que existe uma necessidade de escalar a sua aplicação, beleza? Então, o que a gente faz aqui nesse momento? A gente pode pensar em aumentar a quantidade de instâncias da aplicação. Isso não vai ser suficiente, porque mesmo que a gente tenha 2, 3, 4, X quantidades, a gente ainda vai ter um único ponto, né, de processamento. E aí, aqui no desenho, claramente você tem um cenário, né, web ou um cenário digital, onde o cliente A e o cliente B faz requests aqui na pizzaria, você está vendo aqui, e a pizzaria responde para o cliente A. O que isso vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu vou ter uma fila, onde eu vou colocar aqui o P1, que é o pedido 1. Então aqui a gente tem o P1, vou colocar aqui a borda dele, vou diminuir um pouquinho ele aqui para ele caber aqui dentro da nossa lista. E aí a gente começa a ter algumas coisas interessantes aqui. Perceba só, se o cliente B faz o segundo pedido, a gente começa a criar uma lista de pedidos. Então aqui eu vou criar a lista do pedido 3 e assim sucessivamente até preencher aí a minha fila. Só que aqui eu vou botar pedido N. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que esse pedido vai entrar para cá. Então aqui eu vou ter algo parecido com isso aqui. O pedido 1 dentro dessa fila aqui, beleza? O pedido 1 está aqui, o pedido 2 vai entrar nessa fila aqui, então vamos lá para o pedido 2, o pedido 2 entra aqui, beleza? Então, tudo isso que a gente está vendo aqui
nos gera algumas interpretações e pontos de análise interessantes, né? Primeiro como é que esse sistema está funcionando? Existe comunicação síncrona ou comunicação assíncrona? Existe intercomunicação entre contextos da aplicação ou entre processos da aplicação? Essa fila está rodando em memória ou está rodando num banco de dados? Quem é que está gerindo a ordem de priorização dessa fila? Quem é que está gerindo a redistribuição de processamento desses pedidos caso algum desses servidores, aí no caso a gente só tem um, né? Só tem essa filial aqui da Pizzaria Favorita. Se essa filial cair, como é que esses clientes recebem a notificação dos pedidos deles, né? Quando um cliente desse faz uma requisição para a pizzaria, o que acontece aqui? Ele recebe uma resposta, mas foi uma resposta de que o pedido foi adicionado à plataforma. Questão do meio de pagamento, por exemplo. A gente paga quando a gente recebe a pizza ou a gente pagaria isso quando a gente faz a requisição do pedido? E essa requisição vai ficar síncrona ou assíncrona? Então, aqui existem várias perguntas que a gente ainda não tem a resposta para elas, né? E neste caso, o que poderíamos fazer para melhorar o resultado que essa aplicação nos entrega ou entrega para os usuários que estão utilizando essa ferramenta? Então segura essa ansiedade aí, essa curiosidade, que a gente vai para um cenário ainda mais complexo para que você consiga aí pouco a pouco entender o que a gente tem para entregar aqui. Então pessoal, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar essa pizzaria aqui e começar a dizer que ela é filial 2 e eu vou ter essa minha pizzaria agora como a filial 3. Obviamente que a gente vai colocar algumas setas chegando aqui e outras setas saindo daqui, simulando que existe clientes requisitando dessas novas filiais, beleza? Então, olha só que legal. A gente agora tem a matriz, que é a Pizzaria Favorita. Eu tenho uma filial que é a Pizzaria Favorita filial 2 e a filial 3. Com todas elas com clientes acessando e recebendo a resposta. Olha só que interessante. Essa lista daqui, ela vai existir tanto na filial 3 quanto na filial 2, além do que existe na lista da filial matriz. Mas olha só que coisa interessante. Cada uma delas agora funciona de forma independente, no entanto, elas ampliaram o poder de execução operacional. É bem diferente, tá? E quando eu falei em execução operacional, eu estou me referindo ao que acontece no dia a dia da operação da pizzaria. Imagine que esse cliente A passou a não mais requisitar a filial e agora esse cliente A aqui, ele vai requisitar a filial 2. E a filial 2 vai responder para esse cliente aqui. Vamos passar para cá, esse cara daqui. Vamos fazer assim. Isso, fica melhor. Beleza? E o cliente B está logado aqui, está acessando a filial principal, a matriz. Só que imagina o seguinte, se esse sistema daqui, ele crasha, vamos colocar aqui um X, e esse X aqui eu vou colocar ele bem grandão aqui, que vai facilitar vocês entenderem o que eu estou falando. Vermelho e ó, pau, quebrou. O que acontece com o pedido do cliente A? O pedido do cliente A acabou ali, porque não existe integração e interligação entre as filiais nesse caso. Cada uma filial gere a sua própria lista de pedidos, né? Sua própria lista de preparação de pizzas. E não existe nenhum tipo de processamento aqui de interligação entre elas para que o cliente A seja redirecionado para a pizzaria matriz ou para a pizzaria da filial 3, por exemplo. Não existe isso aqui. Então vamos agora para uma outra parte desse cenário mais complexo para você entender como é que a gente poderia ter outros meios de resolver esse problema usando algumas implementações sem usar uma ferramenta adequada. A gente iria usar uma composição de ferramentas com algumas implementações de técnicas de computacionais que nos ajudariam a resolver essa problemática, tá bem?
Vamos lá. Bem, pessoal, a gente já está aqui com a nossa evolução do nosso cenário um pouco mais complexo, só que aí que a gente vai focar bem nessa questão dos servidores. Então aqui a gente tem 4 servidores, CS1 ao S4, a gente tem um banco de dados e aqui a gente tem uma simulação do que é a estrutura da base de dados. Então vamos lá começar aqui a colocar alguns pedidos. Vamos lá, colocar esses pedidos aqui, beleza? Vamos lá. Bem, a gente já tem alguns pedidos aqui, tá? Vou só arrumar essa linhazinha aqui que ficou mal feita, beleza? Pronto. A gente já tem alguns pedidos aqui. Agora imagina aí que eu vou distribuir esses pedidos. Então, o pedido 1 vai ficar aqui no servidor 1. Não vou deixar tão lógico assim. Então, o pedido 1 vai ficar no 3. O pedido 2 vai ficar no... O pedido 3 e o pedido 5 vão ficar... Não, o pedido 3 e o pedido 4 vão ficar no servidor 2. E o pedido 5 vai ficar no servidor 4. Só que quem é que garantiu a distribuição desse cara? Mas para fazer essa distribuição aqui, a gente precisou de um componente computacional. E o que a gente poderia fazer nesse cenário? Que a gente já tem para cada servidor um bucket de pedidos, não é? A gente tem uma lista ali para cada servidor dos pedidos que eles vão armazenar e vão processar. Mas me fala uma coisa, se o servidor o servidor 2, na verdade, ele cair. Vou colocar aqui a cor vermelha no servidor 2. Vou tirar esse carinha daqui e eu vou colocar esse X grandão aqui. O servidor 2 caiu. O que aconteceria com os pedidos 3 e 4? O pedido 3 e 4, como você pode ver aqui, eles estão aguardando e o pedido 4 está preparando, né? Ou seja, a gente já tem um dos pedidos em preparo, só que o servidor 2 caiu. Então quem é que vai notificar para a plataforma que a pizza que estava preparando já está sendo encaminhada para ser entregue no destino ou na mesa? E quem é que vai processar aqui o pedido 3, que está aguardando? Bem, eu vou colocar aqui um componente, eu vou chamar ele de notificador. Vamos chamar de notificador. Esse cara aqui é que vai dar algumas garantias para a plataforma. Que garantias são essas aqui? Bem, o notificador ele vai redistribuir ou redirecionar os pedidos para outros servidores que estão saudáveis, né? Mas para ele fazer isso, ele precisa ter algumas implementações dentro desse sistema de notificação. Então o que a gente vai ter aqui? Servidor 1 está ligado ao notificador, deixa eu só tirar aqui, beleza? O servidor 2, apesar de ter caído, ele também vai se comunicar com o notificador. Servidor 3 a mesma coisa. E aí a gente tem todos os servidores se comunicando com o notificador. Para que o notificador saiba se os servidores caíram ou não, ele precisa ficar monitorando esses servidores. E isso aí tem uma característica bem conhecida. Se você ainda não conhece, é algo chamado Heartbeat. O que é isso? É exatamente como o nome já está dizendo. É um batimento cardíaco, ou seja, esse notificador ele vai nos servidores a cada intervalo de tempo, né? Ele precisa ir nesses servidores para identificar, para perguntar, você está online ou está offline? Obviamente, se o servidor não estiver online, ele não vai responder. Então, esse cara daqui, além de ter um heartbeat, ele precisa também ter um outro cara chamado load balancer. Mas eu vou botar entre parênteses porque ele não vai ter um mecanismo de load balancer aqui. Na verdade, ele vai ter a implementação dos algoritmos de load balancer para que facilite a redistribuição de carga entre os servidores. Ou seja, para um servidor não ficar recebendo mais pedido de pizza do que ele pode processar. Então, olha só quanta responsabilidade o notificador tem. Ficar monitorando os servidores, fazer a redistribuição usando algoritmos de load balancer e isso de verificar a saúde dos servidores para saber se eles estão saudáveis ou não. E mais, ter que guardar a lista de pedidos, então a gente também vai ter uma lista de pedidos aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Esse cara aqui, olha, esse notificador, ele além de guardar a lista de servidores que estão online ou não, ele precisa guardar uma lista de pedidos. E esses pedidos têm que estar vinculados com esses servidores. Mas por quê? Porque ao redistribuir os pedidos do servidor que crashou, ou seja, que quebrou, que ficou offline, para os outros servidores que estão saudáveis, antes esse notificador precisa consultar o banco de dados. Então, lá vai esse notificador aqui consultar a base de dados.
Mas por que ele precisa consultar essa base de dados? Para saber qual dos pedidos podem ser redirecionados, ou seja, quais pedidos estão na lista desse notificador e que se encontram com status diferente de finalizado ou de entregue. Mas fazer esse apanhado de tarefas aí é muito complicado e é um grande problema. Por quê? Porque esse notificador resolve um problema aqui de duplicação de processamento de pedidos. É ele que funciona, nesse caso, como uma espécie de load balancer. Só assim ele consegue garantir que um pedido que está sendo processado por apenas um ou e somente um servidor possa resultar no que a gente espera. Mas por que isso tudo é um grande problema? Por quê? Porque esse componente de notificação, desse notificador, ele vai funcionar como load balancer, heartbeat e atualizador de banco de dados, além de distribuir todos os pedidos para os outros servidores caso algum servidor vá abaixo, ou seja, fique offline. E isso é um grande problema. Então, para você entender como funciona um load balancer e um consistent hashing, que é um dos algoritmos bastante importante, tá, de load balancer, eu vou deixar aqui nesse vídeo, aqui em cima, 2 cards, um para o vídeo de load balancer e o outro para o vídeo de consistent hashing, para você entender em detalhes, tá, sobre esses 2 componentes aí de system design. Bem, beleza? Já deu para você perceber que implementar todas essas funcionalidades em um sistema dessa natureza vai trazer uma complexidade acidental e, além disso, vai também ser muito complicado manter um sistema como esses, sem falar no tempo investido, que é dinheiro investido da empresa num sistema que a gente sabe, e para você que ainda não sabe, existem sistemas que foram construídos especificamente para ter todas essas características, essas implementações e funcionalidades funcionando de uma forma muito performática. Então, como é que a gente pode aqui ter todas essas funcionalidades de assignment and notification, load balancer, heartbeat, persistência, garantia de entrega de mensagem, consistent hashing em um único componente? Aí a gente entra na temática desse vídeo aqui. E a resposta para isso é message queue ou task queue. O que a gente vai ter é algo assim. E se colocarmos esse sistema de message queue ou task queue entre o portal e um serviço ou o processo do sistema que recebe e dá andamento aos pedidos das pizzas. Através do portal, a gente vai possibilitar que o usuário da aplicação envie o seu pedido de pizza, né, de pepperoni, quem sabe seja lá a pizza dele mais preferida, né, e isso chegue dentro do sistema, mas de tal forma que o message queue receba essas mensagens e armazene essas mensagens lá, tá? Mas o que aconteceria aqui? O serviço de recebimento de pizzas, né, registraria, como eu falei, o recebimento do pedido, ou seja, o usuário vai acessar o website ou a aplicação no celular, vai realizar o pedido dele, o pedido vai entrar para a plataforma e a plataforma vai dizer, olha, a gente recebeu o teu pedido e ele vai ser processado, tá? E essa mensagem, a gente recebeu o teu pedido, o que é que o sistema vai fazer? O sistema aqui, ó, já enfileirou, por exemplo, o pedido 4 dentro da message queue. Se for o servidor 3, ele já enfileirou o pedido 1 também na message queue. Então, a message queue aqui, ele é um componente muito importante, porque ele já implementa load balancer, ele já implementa message delivery, ele já garante a unicidade do consumo da mensagem do processamento por um único consumer, ele já garante persistência, ele tem uma série de implementações robustas que nos dão garantia de que o sistema vai funcionar. Nesse caso aqui, quem vai funcionar aqui no meio é o message queue, beleza? Eu vou pegar esses 2 pedidos aqui, por exemplo, e vou colocar aqui. E o que vai acontecer? O sistema 4, ele vai atualizar a base de dados. Olha só que legal. Dizendo, olha, recebi um pedido e o pedido 4 está preparando. Então ele já jogou isso numa base de dados e atualizou a fila.
né, jogando esse pedido para um tópico de mensageria, dizendo pedidos em preparação ou pedido aguardando, né, em aguarde. O que a gente vai fazer aqui no pedido 3, por exemplo? Vai jogar ele para cá no pedido 1 e ele vai também atualizar a base de dados. Na verdade, essa setinha vem para cá. O Message Queue ele nos ajuda a resolver essa folga, esse alívio para a aplicação conseguir respirar. Se a gente deixa tudo acoplado, a aplicação não consegue respirar, não consegue escalar e isso é um problema para a gente, beleza? Então, dessa forma aí, teríamos um outro serviço dentro da aplicação e eu vou colocar esse outro serviço aqui, por exemplo. Vamos lá, vou colocar ele aqui, como se fosse esse losango. E esse cara daqui, ele vai ser responsável pelo quê? Por ler esses pedidos. Esse heartbeat daqui já sai daqui, essa fila daqui sai daqui e esse processador de pedidos aqui, ele fica aqui, ó. Processador de pedidos. Esse cara vai ser o responsável por processar os pedidos do sistema. Então, ele vai atualizar a base de dados, o que a gente tinha falado anteriormente passa a não acontecer mais, porque os servidores passam a só atualizar a lista dentro da Message Queue e esse processador de pedidos vem aqui, atualiza esse cara e atualiza a base de dados. Essa é uma abordagem, tá? Isso aqui é só para elucidar, só para tentar te explicar um cenário de forma didática de como o Message Queue nos ajuda a resolver uma grande problemática de ampliar o poder de processamento, garantindo persistência, garantindo redistribuição de mensagens. Por exemplo, imagina, se o servidor 3 fizer um crash, se ele vier para cá, o que vai acontecer aqui? O servidor 3 crashou. O pedido 1 está aqui, mas ele vai ser processado por esse processador. Ou, se o servidor S1 cair, ele também vai ser processado pelo processador. Então, eu não tenho mais agora a necessidade de ter um notificador aqui verificando, monitorando a saúde dos servidores para redistribuir isso. O que está na fila vai ser consumido pelo próximo processo que tiver interesse nessa mensagem. E assim você já consegue entender que uma ferramenta que implementa Message Queue, ela consegue resolver todos os problemas citados anteriormente. Garantir resiliência, persistência, unicidade de processamento, redistribuição de mensagens, devido às características de todo o sistema de queue, ele funciona com base no protocolo AMQ, que é o Advanced Message Queuing Protocol. Se você quiser saber mais sobre esse protocolo, eu vou deixar links aqui como referência nas descrições desse vídeo, beleza? O outro comportamento que a gente consegue identificar aqui é o comportamento assíncrono. O teu portal vai receber a requisição, vai jogar a mensagem da requisição numa fila e o outro processo, um outro sistema, um outro serviço vai processar aquilo em background. Então, um sistema que envia mensagem de Message Queue, ele é liberado para continuar a fazer outras atividades, né? Outra característica aqui é a persistência por um período configurável, ou seja, uma Message Queue, ele permite que a mensagem fique persistida, fique armazenada lá no seu storage por um determinado período. Isso é configurável de ferramenta para ferramenta, tá? E em sistemas de mensageria, uma mensagem, a gente vai, na verdade, considerar nesse vídeo aqui tudo que entra na Message Queue como mensagem, ok? Só para facilitar aqui a nossa explicação. Então, essa mensagem só pode ser consumida por um único consumidor. E a própria ferramenta se encarrega de garantir que nenhum outro consumidor vai poder consumir e processar novamente a mesma mensagem. Existem outras técnicas que permitem que a mensagem possa ser consumida por outros consumidores, mas a gente vai deixar isso para um outro vídeo, tá bem? E um sistema de Message Queue, ele pode ser implementado de tal forma que entregue aí um Message Workflow, ou seja, a gente vai entregar um workflow de mensagens. A mensagem foi processada num ponto, depois desse processamento ela passa para um outro estágio dentro do Message Queue e isso vai gerando um workflow. E é muito bacana a gente ter um sistema de Message Queue dentro da nossa plataforma e isso nos ajuda muito, por exemplo, e principalmente em arquiteturas de microserviços, onde você precisa processar um microserviço, jogar mensagem para outro serviço processar. Isso aí é muito bacana, pessoal.
Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo do início ao fim. E se você também se chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui no botão se inscreve, ative o sininho das notificações para que você receba a notificação dos nossos próximos vídeos. Tá? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos e ajuda o nosso trabalho a chegar em mais outros desenvolvedores, porque esse assunto é muito importante para que você consiga chegar em entrevistas profissionais e saiba responder perguntas que normalmente grandes empresas estão requisitando. Esse conhecimento de System Design que a gente está colocando aqui no canal é um conteúdo gratuito que a gente está fazendo aqui com muito carinho para ajudar a comunidade de desenvolvedores a pensarem fora da caixa e como empresas grandes funcionam, tá? Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.